hoje eu tenho o prazer de dividir com vocês uma pessoa fantástica, um grande empreendedor, Luiz Mendes, presidente da Tempo Telecom, um dos clientes mais exigentes que eu já tive o prazer de negociar durante todos esses anos aí de área comercial, que de cliente virou um grande amigo, um conselheiro profissional incrível. E a semana passada liguei pro Luiz, falei, gostaria muito que você dividisse um pouco a tua história de empreendedorismo, que eu acho que hoje a gente tem muitos gurus aí, né, falando da fórmula mágica de você ter sucesso, mas aqui é um cara que viveu na pele, eu acho que por crises, por sucesso, e tá aqui com uma história linda da Tempo Telecom, que depois eu vou passar um pouco mais em detalhe para vocês. E aí, que primeiro te agradecer, Luiz, e vamos bater um papo, contar um pouco aí da tua história pro pessoal, né? Bora? Bora! Olá pessoal, eu só tenho a agradecer a Adriana pelo convite e poder contar um pouco dessa história para vocês. Como ela mesmo disse aqui na abertura, uma história ela é composta por fatores de alegria, de sucesso, de não tão sucesso assim, de obstáculos, dificuldades, barreiras, mas que tem que ter um objetivo nessa história sempre, né? Sim. E a nossa grande missão é chegar ao objetivo que a gente traçou para a nossa vida, e é isso que eu venho fazendo ao longo dos anos. Bom, acho que antes da gente começar aqui a contar a história de empreendedorismo, acho que para quem ainda não te conhece, acho que é legal contar um pouquinho das tuas origens, o grande propósito que te levou a ser empreendedor por tantos anos, né? E aí acho que ninguém é melhor do que você para contar, né? Eu costumo dizer que eu teria que nascer de novo se fosse para fazer alguma coisa que não fosse empreender. Né? A história da minha vida começa, na minha visão, com o formato de empreender. Poucos sabem, eu sou nascido em Angola. Então, meus pais portugueses, houve uma época da imigração de portugueses para Angola, por um fator político em Portugal, e muita gente começou a ir para Angola. Porque Angola era uma colônia promissora naquela época, né? Um país de altas possibilidades de crescimento profissional. Os meus pais foram em busca desse crescimento para empreender, né? Meu pai chegou como funcionário de uma concessionária de carros. Passado alguns anos comprou essa concessionária, expandiu a rede, se tornou um grande empresário do país. E logo em seguida, além de eu ter nascido, 4 anos depois veio uma guerra, né? Uma guerra que, originada pela liberação da colônia, né? Portugal entregando para Angola o poder dela mesma, e aí os 4 partidos políticos, vamos dizer, as milícias, tinham interesse em assumir o comando. Daí começa essa busca pelos imigrantes para expulsá-los de lá, para ficar só os nativos para assumirem o comando do país. Então a história que eu sei da minha vida começa numa fuga, né? Nossa, já no desafio, né? Já no desafio, fugindo. Meus pais contam que a luta pela sobrevivência foi grande, e existiam barricadas militares, né? E um detalhe que me chamou muita atenção é que ele conta, talvez não tenha um pouco contexto aqui, seja fora, mas faz bem a gente citar isso. Ele conta que esses 4 partidos, eles usavam roupas camufladas do exército, sem identificação nenhuma, né? E eles só faziam uma pergunta para quem eles pegavam: qual é o seu partido? Então é assim, a cada barricada que você caía, que o objetivo era fugir delas, né? Você tinha que contar com a sorte, ou acertar, ou de tentar não responder aquilo. E por 2 vezes meus pais conseguiram passar por isso e chegar à África do Sul para uma concentração, um campo de concentração das Forças Armadas Portuguesas. E nisso meu tio, irmão do meu pai, já tinha vindo para o Brasil, veio para Salvador, porque era um clima tropical exatamente igual à cidade que nós morávamos em Angola, bem trópico, né? E nisso meu pai veio atrás, né? E aí começa toda a nossa vida. Teu pai é uma grande referência para você. É uma grande referência. Meu pai foi tudo que, enquanto criança, adolescência, depois como adulto eu pude fazer reflexões mais profundas, mas meu pai foi tudo que eu consegui usar de base para analisar a vida, os negócios, o comportamento, como fazer, como não fazer, os princípios, né?
quais os valores mesmo que foram passados, e isso aí segue para minha vida. Os filhos hoje. Agora são poucos. Agora são os repasses para os filhos. Então, as pessoas costumam ter aí, em casos de separação, processo de pensão alimentícia, né? Eu sempre disse e brincava que eu tinha um hotel, né? 4 filhos já não é pensão, né? Então nós temos uma família, graças a Deus, bem extensa, né? Eu criei aí 4 joias. A minha atual esposa também tem uma filha que mora conosco, né? Então são 5 joias raras aí compondo 7 lugares, né? No veículo, então tem que ser mais caro. E aí você começou a empreender, né, Luiz? Com quantos anos? Então, eu não sei responder com quantos anos eu comecei a empreender. Porque a minha vida foi de empreender. Eu no ensino fundamental, era muito comum à época as revistinhas de figurinhas. Você lembra as figurinhas que os alunos trocavam e etc? E aquilo tinha álbum, tinha que preencher. Isso. Eu era o cara que era administradora das figurinhas e comecei a vender figurinhas. Quantos anos? Precificava isso, sei lá, 10, 9 anos. Né? Então no colégio fazia isso. O futebol, a bola eu assumia para comprar, porque eu fazia arrecadação e eu ganhava o lanche com isso. Eu reprecificava a bola. Né? Então qualquer negócio, qualquer oportunidade de fazer alguma coisa, eu estava à frente. Né? Isso à época de infância era um problema, porque normalmente você era o que chamava a atenção da turma, você era o mais peralta, mais quieto, mais vitrine da história. Mas hoje eu consigo avaliar que aquilo era empreender, né? Um exercício, né? Já vinha no sangue, já vinha aquela forma de fazer alguma coisa, né? E de fato, profissionalmente, começa com a história da telefonia móvel chegando comercialmente no Brasil lá em 92, né? Entre 90 e 92 houve um período de estágio, em 92 começa o boom das estatais mesmo. E eu fui adquirir uma linha celular, né? Então eu entrei numa fila gigantesca lá na estatal, depois de algumas horas me deram um boleto para eu pagar uma inscrição para uma linha, que não tinha nada online, então você tinha depois que pegar outras tantas horas num banco para pagar, voltar outras tantas horas para comprovar que tinha pago, para aí sim eles no sistema habilitarem o seu pagamento, e aí você contar com a sorte de em 3, 4, 5 meses você ser chamado para conhecer os 2 ou 3 modelos de aparelho que existiam à época, que eram só 3 no máximo, e pagar à vista, novamente enfrentar essas 3 filas, para depois pegar a sua linha habilitada e seu telefone funcionando, que só funcionava em algumas ruas da cidade, né? A um custo altíssimo. E aí nisso eu vi uma oportunidade, falei, gente, mas não é possível. Né? Tem gente aqui pagando cerca de $300 numa linha e mais $1.000 num aparelho. E tem um sofrimento tremendo para isso. Processo, né? E aí a gente tinha alguns relacionamentos, eu tinha alguns amigos morando fora, nos Estados Unidos, eu consegui alguns contatos da Motorola, que era a marca que só tinha ela, na realidade, só foi trazido ela. Em paralelo, em alguns estados veio a Ericsson, veio outras marcas e tal, mas a Motorola era o carro-chefe. E aí eu consegui começar a importar, né? E aí eu disse, bom, mas importar e vender do jeito que eles fazem é pouco. Primeira coisa, eu vou facilitar, e comecei a financiar esses aparelhos, né, que só existia a modalidade de venda, então eu dava um prazo ali no pagamento, ou seja, eu estava dando um acesso a quem não tinha acesso para começar a movimentar mais, a crescer mais esse negócio. E num segundo momento, eu comecei a fazer o trabalho do despachante que ia para a fila. Eu assim, eu vou oferecer para a pessoa que ela não precisa ir para essas filas, perder esse tempo, eu vou fazer isso. Mas eu vou cobrar por isso, né? Vou entregar comodidade por algum preço. E assim nós ficamos, até que anos mais tarde, 5 anos depois, vem, nosso governo decide pelas privatizações e o modelo começa a mudar, cria-se aquela
coxa de várias operadoras estaduais, né, privadas. Nesse momento eu migro para um varejo, e logo em seguida as operadoras já tendo modelos de negócio e tal, a gente começa a ser representante delas. Então eu fui para um varejo com uma bandeira de alguma operadora sempre. E esse foi um modelo de atuação que funcionou. Minha origem de negócio, minha residência no Centro-Oeste, e nessa região a gente sempre teve em posição de destaque, né? Sim. Mas o meu objetivo foi sempre buscar o que o cliente não tinha, o que o consumidor não tinha naquele momento. E eu vou te dizer, eu fui das Centro-Oeste, não é sul, não é um lugar fresco, né? Eu fui a primeira loja com ar-condicionado Centro-Oeste. Ninguém pensava em pôr ar-condicionado numa loja e fechar as portas, porque fechar as portas naquela época era inibir a entrada de um cliente, ao contrário de hoje, né? Então foi a primeira a ter conforto, água, cafezinho, privar pela qualidade do atendimento, né? E isso nos elevou a um top de relacionamento com os clientes mais acima, né, da média ali de mercado, e com isso a gente conseguia sempre fazer bons resultados. Lógico que a história ela nos traz bons e maus capítulos. Tivemos boas parcerias com algumas operadoras, outras não tão boas, muito ruins. Nós chegamos e eu digo isso com muita força, com muita convicção. Você só vai chegar ao sucesso se você conhecer o insucesso. Sim. Tem que passar por ele, né? É o vale da sombra, né? O insucesso que te traz um ensinamento, uma raiz, uma preparação, uma maturidade para você conseguir administrar o sucesso. Então, eu tive dois momentos de crise muito fortes nessa carreira, e nesses dois momentos eu cheguei à falência. E as duas únicas coisas que eu tinha convicção nesses momentos é que, primeiro, eu não ia desistir. E segundo, é que eu estava mais próximo do sucesso. E o que fazia você ter esse sentimento assim, tão forte? Porque você tem um time, você tem uma equipe também, né? Que sonhou com você. Então, os nossos times vêm junto, compram as nossas ideias e as nossas compras. Quando você é líder, você é líder por aquilo que você transmite, por aquilo que você acredita, por aquilo como você se posiciona. Então, não há um líder que seja líder por imposição de um método, né? Por uma agressiva contundência de um achismo. A liderança ela é natural. Né? E eu tenho isso desde a época que eu te falei da bola e das figurinhas, né? E dá prazer. Eu era o líder lá do criança, e não porque eu quis, natural. Eu não coloquei na minha cabeça que eu tinha que líder, eu tenho que mandar. Eu tenho uma filha que diz assim, eu quero ser chefe porque eu vou adorar mandar nos outros e não fazer nada. Como é fácil. Pessoal, a primeira coisa é que para ser chefe você vai fazer o dobro. Com né? certeza. E segundo mandar nos outros, você não precisa. Quando você é líder, você traça bem os objetivos, as metas, as obrigações, a coisa fica muito transparente e a tua liderança impulsiona o teu time, né? Então o meu time, eu sempre tive pessoas muito leais, muito aguerridas, muito engajadas. A gente tem ouvido falar nos últimos anos aí, você começou falando dos gurus, de comprometimento. Comprometimento e engajamento são duas coisas totalmente diferentes. Eu costumo avaliar se as pessoas que estão comigo estão comprometidas. Porque se tiverem, eu não quero. Olha, é esdrúxulo, mas eu quero pessoas engajadas. Pessoas que queiram fazer, que façam aquilo que querem fazer. O comprometido faz aquilo que assumiu com você que vai fazer. Sim, vai ter que cumprir, né? Eu vou ter que cumprir porque eu estou comprometido. Vira uma obrigação. É uma obrigação. O engajamento, ele faz o que quer fazer. Tá? Então, quando você tem pessoas engajadas, e isso é natural, isso não é imposto, né? Você tem mais facilidade de atingir uma taxa de sucesso naquilo que você estiver fazendo. Né? Você tem mais pessoas navegando no mesmo rumo. O importante é você estar sempre
com uma comunicação e com esses objetivos muito claros, né? Com um planejamento muito claro.